Queridos amigos, irmãos e companheiros dos nossos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso querido e conhecido Caminho de Damasco de Garça. Estamos aqui gravando mais um estudo, aliás, o último, creio, e o segundo do capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, que iniciamos no último estudo e espero terminamos hoje. É um estudo bastante didático, porque é uma coletânea de preces, como nós fizemos no último estudo o preâmbulo e demos um início com a categoria das preces gerais, vendo aquela primeira parte das reuniões, preces gerais, em que nós vimos lá a oração dominical. Nós agradecemos a Deus, Pai, Jesus, nosso Mestre, mais a oportunidade, rogando a Ele a concessão da assistência espiritual para que nós possamos fazer uma boa locução e deixar aqui, de uma forma bastante didática, o ensinamento que este último capítulo nos oferece. Que em nome de Deus e de Jesus nós possamos iniciar o nosso estudo e que Ele atenda a todos que vierem a vê-lo e ouvi-lo. Como disse na última vez que nós tivemos reunido, nós vimos o início, diz assim, o preâmbulo desse capítulo 28 que encerra. E nós vimos lá que o Kardec diz: não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. Quer dizer, isso é apenas um parâmetro para aqueles que querem se aprofundar nesta questão das preces, saber como fazê-la, a quem dirigi-la, por quem pedir, interceder, agradecer, tudo isso. Nós já vimos isso, estudamos a prece no capítulo anterior, 27, e nesse 28 nós estamos finalizando, Então nós falamos que todo o capítulo, o Kardec dividiu essa coletânea em 5 categorias. 1 preces gerais, 2 preces para si mesmo, 3 preces pelos vivos, 4 preces pelos mortos e 5, a última, preces especiais para os doentes e obsediados. Nós iniciamos falamos do preâmbulo e vimos que era dentro da preces gerais. Depois, na primeira classificação, da primeira categoria, nós falamos da oração dominical. E vimos lá que Kardec pegou 7 frases, dividiu em 7 frases a oração dominical e desenvolveu ela, mostrando que a prece, na realidade, é uma comunhão de ideias, onde nós desenvolvemos uma ideia, um pensamento, um sentimento, uma manifestação. Então, ele, para dar uma demonstração bem clara disso, iniciou com a oração dominical, que foi ensinada por Jesus, e ele desenvolveu-a, como nós vimos no estudo inicial. Cada frase ele mostrou-nos que ela pode desdobrar-se. Nós lemos de cada uma um pouquinho do que Kardec colocou ali, Mas o desdobramento dessas frases, de cada frase, dessas 7 que Kardec desenvolveu, dividiu a oração dominical, ela se estende. Nós podemos alargar o pensamento como Kardec nos ensina em cada uma dessas frases. Nós não terminamos aí a primeira categoria, preces gerais, porque nós não falamos sobre as outras 2, que é reuniões espíritas e pelos médiuns. Na reuniões espíritas, ele dividiu em 3 as preces gerais, A oração dominical, de que nós já falamos, as reuniões espíritas e as pelos médiuns, Nas reuniões espíritas, ele começa dizendo: em qualquer lugar em que se encontrarem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí eu estarei no meio delas. Mateus capítulo 18, versículo 20. Então nós usamos isso na doutrina espírita não como um ritual, mas
iniciar as nossas atividades, sejam elas de passe, de palestra, de estudo, de trabalho, qualquer um que seja, como a prece, porque é um momento de pedir a presença e assistência espiritual para aquilo que se vai fazer, aquilo que se vai realizar. Então, nas reuniões espíritas, nós utilizamos isso, mais uma vez reafirmando, isso não é um ritual, isso é devido à importância que esta prece tem para o bom desenvolvimento daquele trabalho, daquela atividade que vai ser iniciar. Então, em qualquer situação também nós podemos, ao iniciar qualquer trabalho, qualquer coisa, fazermos uma prece breve de algumas palavras para o sucesso, pela orientação naquilo que vamos realizar. E pelos médiuns. Médiuns somos todos nós, segundo a doutrina espírita, porque todos nós recebemos a influência dos espíritos. Mas, no sentido mais estreito da palavra, médiuns são aqueles que recebem de forma mais clara a manifestação da espiritualidade, seja ouvindo, vendo, escrevendo, as diversas formas de mediunidade. Então essas pessoas têm um sexto sentido, diríamos assim, mais aclarado, e precisam de muito apoio, de muita orientação, de muita assistência para desenvolver, porque mediunidade não é um privilégio de espírita e nem de qualquer um. É um privilégio de todos. Qualquer um pode ter a mediunidade aflorada. E sem que se saiba, sem que se entenda do que se trata, sem se buscar um apoio, uma orientação, um amparo do alto, pode ser que às vezes, como em todas as demais atividades nossas, a gente se descaminhe, a gente erre, perca o rumo. Então a prece nesse particular é justamente pedindo o apoio, a presença e orientação da espiritualidade para que a gente possa, ou o médium possa, desenvolver de forma muito clara, muito concisa, útil, de forma correta, esse dom, essa capacidade que tem. Então, oramos o início das nossas atividades, das nossas reuniões espíritas, ou de todas as nossas atividades, ou de todos os nossos cultos, e oramos por aqueles que são intermediários, médios, que recebem do alto de forma mais explícita as comunicações, as orientações, os recados, os ensinamentos, para que eles possam dar bom cabo desse dom que lhes foi concedido. Continuando, nós passamos à categoria 2, prece para si mesmo. Kardec numerou aqui diversas categorias de preces, tipos de preces, dentro dessa segunda categoria, prece para si mesmo. E ele começa, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. A doutrina espírita nos diz, isso coincide com alguma outra doutrina, que nós temos um anjo guardião, ou espírito protetor. O Espiritismo diz que Deus concedeu a todos os espíritos um outro espírito mais evoluído do que ele para ajudá-lo na sua encarnação, acompanhando-o, às vezes, até por outras encarnações ou aquém da encarnação. E pelos espíritos protetores. Espíritos protetores são todos aqueles que nos ajudam, familiares, amigos, defensores do bem. Então, a nossa prece por nós podemos interceder por esses espíritos, anjos guardiões ou espírito protetor, buscando ajuda, o amparo, a assistência que nós precisamos. Para afastar os maus espíritos. Nós influenciamos e somos influenciados. É como aqui na Terra. Nós nos relacionamos pessoas com pessoas, espíritos com espíritos encarnados. Essa relação se processa nos dois planos, desencarnado e encarnado, e vice-versa, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Se aqui os maus podem perseguir outrem, não é porque desencarnou que deixam de fazê-lo. Portanto, nós aqui estamos sujeitos à influência, dos maus espíritos, encarnados ou desencarnados. Mas no caso aqui,
né, o nosso problema maior é com desencarnados que nós não vemos e que também nos afetam de alguma forma. E nós podemos pedir a proteção ao alto, à espiritualidade, a Deus, a Jesus. Podemos recorrer às fontes superiores para afastar esses maus espíritos. Mas o mais importante de tudo é que Kardec diz ali: desejais de si o que os atrai, despojais de si o que os atrai. Então, mais do que pedir para que afastem essa influência de nós dos maus espíritos, o importante é que nós afastamos de nós aquilo que os atrai, porque essa influência se faz pela sintonia. Se nós temos aí portas e janelas escancaradas, o ladrão vai entrar facilmente, nós temos que trancá-la. E justamente isso está relacionado com a moral, né? Nós temos que desenvolver, né, melhorar a nossa condição moral para que não tenham acesso aí os espíritos inferiores, que por inimizade, ou por se comprazer no mal, ou por outros motivos possam nos perturbar. Então, mais do que nunca, esse esforço é nosso, embora possamos pedir o auxílio do alto, para perder a corrigenda de um defeito. É difícil que a gente descubra o defeito. No Livro dos Espíritos, quando se refere a conhece-te a ti mesmo, né, o Kardec faz algumas perguntas à espiritualidade, Santo Agostinho responde, fazendo aquela análise que ele fazia antes de dormir, acerca da sua vivência anterior, naquele dia antes de dormir, e verificava no que ele tinha errado, no que ele tinha deixado de fazer, no que ele podia ter feito, né? Então, conheça-te a ti mesmo. Mais do que importante neste particular é saber onde estão os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, para pedir a corrigenda. Então, quem vai se corrigir somos nós, mas em tudo nós temos e podemos contar com o apoio do alto. Então, também para corrigir os nossos defeitos, uma vez localizado, uma vez detectado esses defeitos, e todos nós os temos, né, nós podemos pedir o concurso da espiritualidade para nos ajudar nesse particular, ou seja, corrigir-nos dos nossos defeitos. Para pedir a força de resistir a uma tentação, né? A gente sofre muita influência, muita tentação, seja ela de ordem física ou espiritual, e nós podemos pedir força para resistir à tentação. Agora, na sequência ele fala: ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. Então, como toda vez que nós pedimos o apoio, o amparo do alto, nós devemos, na sequência, sempre agradecer pelo alcançado. Se nós pedimos para uma força para resistir à tentação e conseguimos fazê-lo, mais do que nunca, imediatamente, devemos fazer uma ação de graças, agradecer o concurso do apoio recebido, da força dada para resistir àquela tentação. Para pedir um conselho, né? Mais do que nunca é importante nos aconselharmos com a espiritualidade, né? Quando Jesus disse entrar no vosso quarto, recolher, esse recolhimento justamente cria aquele momento em que nós, na quietude do ambiente, nós ouvimos, entre aspas, né, a voz do alto, o conselho, a assistência do anjo guardião, dos espíritos protetores. Eles estão aí sempre dispostos a nos servir, e os conselhos não nos faltam. Nas aflições da vida, quando a vida está difícil, é o momento em que nós fazemos os nossos petitórios, né? A gente fica religioso, a gente fica ora, né? Quando a maré fica alta, né? A gente começa a se preocupar e voltar os nossos olhos para Deus, pedir conselho, pedir força, implorar, né? Ação de graças por um favor obtido. Nós recebemos favores diuturnamente e se esquece de pedir. Então, nós sempre que concluímos uma tarefa, sempre que nós superamos um obstáculo, sempre que nós chegamos a um objetivo, a gente mais do que nunca deve agradecer, né, pelo favor obtido. Obrigado, Senhor. É um agradecimento.
Isso nós devíamos fazer sempre, todos os instantes, porque estamos sendo imensamente agraciados. Ato de submissão e de resignação, né? Submeter e resignar-se. Quando Jesus fez o Sermão da Montanha, bem-aventurados, ali está implícito essa submissão e essa resignação, porque sofrer só por sofrer não nos leva a nada, mas com submissão e resignação. Quer dizer, crendo em Deus, confiando em Deus, resignado, com força, com fé, com coragem, na certeza de que a vida é uma experiência, é um momento de luta, é um momento que Deus nos concede para forjar a alma, despertar as suas virtudes, né? Nós devemos então estar sempre submisso aos ditames de Deus e resignado a tudo o que nos acomete. Ainda continuando aqui dentro das preces para si mesmo, num perigo eminente e ação de graças depois de ter escapado de um perigo eminente, de um perigo. Isso a gente já costuma fazer, né? Quando a coisa fica feia, né? Quando aparece um obstáculo grande, um perigo, né? A gente já apela para Deus, apela para os santos, né? Mas isso precisa ser uma coisa mais de sentimento do que maquinal, né? Então, não é errado pedir num perigo, fazer uma oração que, nesse caso, é simples e sintética e curta, né? Pedindo aí um apoio nesse momento de um perigo, mas nos esquecendo que passado esse momento, é hora também da ação de graças por ter escapado de um perigo. E no momento de dormir. Quando nós dormimos, o espírito entra num estado de emancipação, que a doutrina chama de emancipação da alma. É um dos momentos que o espírito se emancipa, ou seja, eles se desligam tanto quanto do corpo. E enquanto o corpo repousa, o espírito tem a sua vida espiritual, né, no sentido mais amplo da palavra. Então, ele realiza atividades, né? Trabalho, estudo, visita, encontro, né? E a gente muitas vezes, ou quase nunca se lembra, ou se lembra de algumas coisas vagas. Nós temos os sonhos, que são sonhos somente, e temos algumas coisas dos sonhos que são espirituais. Normalmente aquele sonho que não tem muito a ver com nossas preocupações e cotidianos, aqueles que não são muito nítidos, podem ser vivências espirituais. Como nós vamos viver uma vida espiritual durante o sono, é importante essa prece para que nós direcionamos esse nosso objetivo dessa vivência espiritual durante o sono. Aonde nós queremos ir, o que fazer, né? Fazer visita, fazer estudo, conversações edificantes, para que a gente não seja levado para aqueles pensamentos menos bons que nos animam no mundo corpóreo. Então, que a gente tenha uma boa vivência espiritual durante o sono. Por isso, é importante a prece antes de dormir. Na previsão da morte próxima. Lógico, se a gente souber que no momento que vai ocorrer a morte, né, graças a Deus a gente não sabe. Mas existem muitos casos, né, quando a pessoa está numa situação de doença, quando está numa doença terminal, está, né, bastante fraco, ele nota, a gente tem visto muitas pessoas que começam até a dizer que está chegando a hora, né? A não ser nas mortes repentinas, nos acidentes, né? Que a vida é ceifada bruscamente, não, mas nesses momentos em que o corpo está no limite, no seu limite físico, né? O espírito, a gente, o homem, a pessoa pode fazer a sua prece, né? Vendo este momento chegar, preparando, né? Buscando ajuda, pedindo a presença, pedindo a assistência da espiritualidade, que sempre nos é concedida também. E na terceira categoria, prece pelos outros. Aqui estão intercessões para terceiros, por alguém que esteja aflito. E na contrapartida, uma ação de graças por um benefício concedido a outrem, né? Nós vemos
temos conhecimentos, convivemos às vezes com as pessoas em aflição. E nós temos na oração uma ferramenta importante e útil para ajudá-los. A nossa intercessão por outrem, no caso aqui que esteja aflito, é importante, é boa e ajuda muito. Mas, uma vez alcançado, concedido esse benefício a essa pessoa por quem nós oramos, é hora de nós fazermos ação de graça, ou seja, oração de agradecimento pelo benefício concedido a esta pessoa. Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. E na contrapartida, uma ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Se o Cristo disse, amai os vossos inimigos, uma maneira de fazê-los, a mais fácil talvez, é orando por ele. Nossos inimigos que nos querem mal. Pedir a Deus por eles, orar por eles, desejar-lhes bem, é o que o Cristo ensina. Amai os vossos inimigos. E se isso for alcançado, graça concedida aos nossos inimigos, façamos também uma ação de graça quando nós sabemos que os nossos inimigos, aqueles que nos querem bem, obtiveram uma graça, foram alcançados, foram assistidos, foram ajudados. Então, diante do inimigo, que é difícil nos relacionarmos, a prece é uma maneira de nós fazermos o nosso contato, a nossa ligação, a nossa ajuda a eles. Pelos inimigos do Espiritismo. No caso aqui, a gente, como o Espiritismo nos ensina, respeitar todas as religiões e respeitar todos os credos, a gente não pode maldizer, criticar, nada contra aqueles que se mostram inimizades ou são inimigos da doutrina espírita. Não, oremos por ele. Nossa oração por aqueles que não creem como nós, não acreditam, ou até mesmo se mostram contrários ou adversários da doutrina espírita. Nada de retrucar, nada de maldizer. Orai. Como em tudo, orai por eles também. Por uma criança que acaba de nascer. Criança nascendo é um espírito reencarnando. E a reencarnação é difícil, a reencarnação é uma luta. O espírito também sente medo ao reencarnar. Como nós temos medo de desencarnar, o espírito tem medo de reencarnar, porque ele sabe que aqui a luta é grande. A possibilidade de fracasso também é grande. Então os espíritos também sentem medo ao reencarnar. E quando a criança reencarna, quando a criança nasce, façamos as nossas preces desejando a ela uma profícua estadia, muito aprendizado naquele tempo em que aqui estiver. E por um agonizante, quando vemos uma pessoa aí agonizando, sofrendo, nos últimos instantes da sua vida, ou e com muita dificuldade de manter o seu estado físico, a sua condição de encarnado, façamos uma prece por ele. Prece pelos agonizantes. Então veja que a prece pelos outros, nós podemos orar, devemos orar por muitos, por todos, aliás, por todos os nossos irmãos. A categoria 4, prece por aqueles que não estão mais na Terra. Nós não devemos orar só por aqueles que estão aqui. Aliás, pelos que não estão mais na Terra, que são os mortos ou os desencarnados, a oração é o único veículo que nós temos de comunicar com eles, de interceder, de mandar, de enviar a eles o que nós queremos lhes seja concedido. Então Kardec enumerou algumas condições, algumas possibilidades, por alguém que acaba de morrer. Nós vamos nos velórios, ficamos no maior dos bate-papo, conversando amenidade, quando na realidade é um momento de oração.
é o momento de nós interceder por aquele que está retornando ao mundo espiritual. E que, como nós sabemos, não é um momento difícil. Como nós falamos antes, se é difícil reencarnar, é difícil desencarnar. Até nós nos desvencilharmos dos apegos, da influência da matéria sobre o corpo espiritual, o perispírito, isso demanda algum tempo, nós sofremos alguma perturbação. E a oração de outrem, dos vivos, é importante, porque leva bem-estar, leva energia, leva socorro, seja aquilo que nós enviamos, seja a intercessão que nós pedimos dos espíritos superiores, pelas pessoas a quem tivemos afeição, ainda mais lembrando, de todos aqueles que nós convivemos, pessoas da família, amigos, companheiros de luta, de jornada, de trabalho, de diversão. Quantos nos foram? Não nos custa nada lembrar deles, fazer uma oração por eles, pedir, lembrar de quanto nós nos amamos, de quanto nós nos queremos bem, por aqueles que tivemos afeição. Ela não se acaba, não termina, e não é porque desencarnou e nós estamos aqui que ela se acaba. Vamos mantê-la viva, e a oração é um veículo para isso, pelas almas sofredoras que pedem prece. Nós não sabemos quais são as almas sofredoras que pedem prece, mas nós sabemos que muitos partem, às vezes em situações difíceis, depois de uma luta, de uma vida não muito regrada, de uma condição que nós podemos às vezes perceber, mesmo que equivocado, mas vamos lembrar não só daqueles que podem estar bem do lado de lá, mas principalmente daqueles que podem estar mais necessitados, e por ele também, individualmente ou coletivamente, fazermos as nossas preces. Por um inimigo morto, se nós pedimos pelos nossos inimigos daqui, depois de desencarnados, vamos pedir por ele também. Se aqui nós os víamos, do lado de lá nós não vemos, eles estão aí à nossa volta. Vamos pedir por eles, vamos orar por eles, vamos pedir perdão, vamos pedir paz, vamos submeter-nos, desculpar-nos. Podemos ser nós o errado. Por um criminoso. Às vezes a gente se comprasse, infelizmente, pela morte de um criminoso. Mas na realidade o importante é que nós fazemos uma oração por ele, pedindo a comisseração, pedindo a misericórdia, pedindo o amor de Deus, que nós sabemos não falta para com ninguém, mas para que eles se sintam também que existe aqueles que os querem de alguma forma ajudá-los, querem compartilhar com essa dor e ajudá-lo na sua superação. Por um suicida. Diz que o suicida é o erro, o equívoco maior que o espírito nós podemos cometer, porque o corpo é a dádiva, a reencarnação, o corpo é a dádiva, a bênção maior que Deus nos concedeu. Ninguém está perdido, Deus é Pai, Deus é misericórdia, ninguém está perdido, mas o suicida carece, mais do que qualquer outro, das nossas preces, pedindo a misericórdia divina, pedindo orientação, o apoio, o amparo, a acolhida, a assistência, que este irmão precisa, como todos aqueles que desencarnam, mas esse mais do que nunca, porque ele vai ter que reencarnar, vai ter que remir a sua dívida grande, a sua falta, o seu equívoco, que lhe vai causar muitas dores, muita dificuldade, que única e exclusivamente pela prece nós podemos ajudá-lo a aliviar. Pelos espíritos arrependidos. O arrependimento é o início, a conscientização, o arrependimento e o devido ressarcimento nessa sequência que nós fazemos da vida acerca da nossa superação, sublimação. Então, muitos já estão arrependidos. Peçamos por eles, ajudando-o nesse arrependimento, nessa continuidade em busca da reparação. E pelos endurecidos. Existem aqueles que não se convencem, não dão o braço a torcer e continuam reticentes nos seus erros, nos seus equívocos. Vamos pedir por eles, vamos buscar amolecer esses corações
quebrar essa corrente de ódio, de raiva, de ressentimento, seja qual for, que os endurece, que os mantém endurecidos. Todos vão se libertar um dia e nós podemos ajudá-lo com as nossas preces, intercessões e orações. E termina pela prece pelos doentes e pelos obsediados. Pelos doentes, né? Hoje, mais do que nunca, que nós estamos vivendo uma pandemia, quanta oração nós podemos fazer, quantos momentos nós podemos dedicar a esses nossos irmãos das UTIs, dos leitos hospitalares, das casas. Quanta oração, quanto útil, quanto importante é esta nossa intervenção, essa nossa intercessão, essa nossa busca de ajudar. E oração é sumamente importante e útil, mais do que nunca nos dias de hoje. E pelos obsediados. Obsediados é todos aqueles que sofrem influência de outros irmãos. Pela doutrina espírita, nos hospitais psiquiátricos, nas casas de repouso, que se trata de pessoas com problemas mentais, muitos daqueles casos existem aí a obsessão, o componente da obsessão, que é a influência perniciosa, danosa de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. E nós podemos ajudar, nós podemos colaborar com o tratamento da medicina terrena, que não se deve ser dispensado a ninguém em hora nenhuma, em tratamento nenhum, mas né, enquanto a medicina trata do corpo, nós podemos tratar com oração. O Espiritismo tem o passe e algumas outras ferramentas que trata da alma, né? Esse binômio que nós somos corpo e alma. Ajudando dessa forma, a gente pode contribuir para a cura, para o tratamento, para a calma, para a melhora de pessoas também que estão em tais situações. Nós vimos aqui, fizemos uma visão geral da coletânea de preces espíritas que Kardec aqui fez, distribuiu aqui em categorias, né? 5 categorias, e colocou diversas, em cada uma delas, diversas delas. Mas nós só falamos delas. Mas no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse último capítulo, você vai encontrar o enunciado de como fazer essas preces. Um modelo de como fazer essas preces. Só que todas elas começam com um prefácio. Então Kardec colocou com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece, todas essas que nós falamos, e melhor fazer compreender a sua importância, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sobre o título de prefácio. Então, cada uma dessas orações, dessa coletânea que Kardec colocou aqui, ele faz um prefácio, que é uma exposição de motivos. Você vai fazer uma prece para um anjo guardião ou para afastar o mau espírito, ele faz um prefácio. Em todas elas tem um prefácio, exposição de motivos. E depois vem um modelo, um ou mais modelo de prece, que Kardec disse que é para apenas despertar em nós uma fórmula, uma ideia de como a gente deve proceder no momento da oração. Não precisa necessariamente utilizar isso que aqui está, que para isso precisa ler o capítulo, né? Para ver as preces. Nós só demos aqui o arcabouço e umas pequenas referências desse capítulo. Eu, antes de vir aqui falar desse capítulo, eu procurei na internet e eu achei uma página interessante. Se alguém um dia quiser procurar, um vídeo, coletânea de preces, estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, um vídeo de Haroldo Dutra Dias e outros. É um estudo que ele faz do Evangelho, o Haroldo Dutra Dias, com mais alguns companheiros numa mesa, né, e do Evangelho. E também já estava fazendo, essa que eu assisti, o último estudo, né, coletânea de prece, estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Então ali por 1 hora eles fizeram um estudo
discutindo, o Haroldo e mais uns amigos, falando disso. Interessante, porque ali eles fazem umas citações diferentes, né? Eles não expuseram esse arcabouço como eu fiz aqui. Eles falaram mais diretamente aí da coletânea, o significado, a importância, né? Tudo que nós já havíamos abordado. Então, o que nós fizemos hoje aqui? Nós vimos que a oração é tão importante que nos ocupou aqui, particularmente, 5 ou 6 estudos. E foi objeto de 2 capítulos, 27 e 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, seja na nossa relação, nossa com Deus, com as esferas superiores, com o nosso anjo guardião, com os espíritos protetores, os espíritos superiores, seja na nossa intercessão, nosso pedido, seja na nosso agradecimento, seja quando fomos louvar o Criador, seja quando nós intercedemos por outrem deste mesmo mundo físico, seja quando nós intercedemos por outrem do mundo espiritual. E veja que aí, sobretudo, quando nós pedimos por os irmãos desencarnados, aqueles que já, os mortos que deixaram o mundo, talvez a oração é a única forma de nós nos contatarmos com Ele, sobretudo quando nós vamos desejar, interceder, pedir por eles, né? Os espíritos a quem nós dirigimos a nossa prece não são entes desencarnadas, né? São espíritos que viveram aqui, os santos, os anjos, né? Então nós vamos a Ele para pedir, vamos a eles para agradecer. E com os nossos irmãos do mundo que viveram conosco nesse mundo ou não, que nos precederam no retorno à pátria espiritual, é a mesma coisa. Podemos solicitar a ajuda daqueles que estejam melhor e possam nos ajudar, mas podemos, sobretudo, ajudar aqueles que estão em dificuldade, ou não, né? Pelos nossos amigos, por aqueles que foram nossos companheiros, ou por aqueles que nós julgamos, ou por algum motivo sabemos não estarem bem no lado de lá, porque acontece, nem todos nós vamos desencarnar, vamos morrer e estar na plenitude do gozo, da felicidade do plano de lá, não. A morte não é um passaporte pleno para a felicidade. Nós vamos retornar para lá na condição que aqui estávamos, no estado espiritual, com as qualidades intelectuais e morais de que éramos detentores aqui. Portanto, a morte não é passaporte para o bem-estar, né? Então vamos nos preparar aqui para o bem-estar de amanhã, a oração para isso é importante, e vamos interceder, vamos ajudar aqueles que estão lá e vamos pedir ajuda daqueles que estão do lado de lá. Quanta coisa a prece pode nos fazer, quanta coisa a prece nos permite realizar. Nós estamos muito longe de utilizar, quiçá, uma pequena parte das possibilidades que a prece nos oferece. Vamos ver se a gente se conscientiza de quanto é útil e importante a oração, a prece em nossas vidas, em nosso benefício e de outrem. Agradecemos a todos que nos têm acompanhado nesse nosso estudo, né? Não dizemos ser uma palestra, porque não temos nem condições de fazê-lo, mas é um estudo, é uma participação que nos permite também, muito nos ajuda pela busca que a gente faz antes de expor isso para vocês. Mas todos aqueles que lerem também, com certeza, vão ouvirem, vão aproveitar bastante e meditar e refletir sobre isso. Mais uma vez, agradecemos a todos que nos têm acompanhado através desses estudos e pedindo a Deus que nos agracie com a percepção da importância, da utilidade, da eficácia, né, como foi um tema anterior, da prece. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. Olhai, Senhor, por todos nós neste momento tão difícil por que passa a humanidade. Agradecidos, em Teu nome, Senhor Deus e de Jesus, pedimos permissão, encerrando nosso estudo de hoje. A todos, um grande abraço
terminamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ver, talvez a gente volte já no próximo estudo, iniciando de novo esse livro, se a gente não for para outro. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.